Boa noite, bem-vindo. Desde já, muito obrigada pela sua companhia aí do outro lado da telinha, todas as quartas-feiras. Eu sei que tem gente que já nos espera, né? Que não é por acaso que está aqui, que já nos espera toda quarta-feira, ao vivo, aqui direto de Cachoeira Paulista. Você que está vendo pela primeira vez, muito bem-vindo. Você vai amar, porque aqui a gente troca ideias, ou seja, a gente bate papo, a gente vai aprendendo várias coisas. Nos intervalos a gente aprende algumas aleatórias também, sabe? Um dia eu posso mostrar para vocês, mas a gente realmente aqui, a gente acaba sendo uma escola, né? Uma escola da vida, mas de uma maneira melhor da gente viver e a gente descobrir aquilo que Deus tem para nós a cada dia. Então, muito bem-vindo. Quer participar conosco? Porque a produção desse programa ela é feita por você. Então, já entra em contato, já vai aí mandando a sua pergunta para nós através do WhatsApp, que é 12 31 86 2600. Então, você vai entrar na nossa central de atendimento por WhatsApp, dizer de onde você é e já mandar perguntas. Se você tem uma dúvida, se você, né, tem algum questionamento, algo que você gostaria de saber, aprofundar na fé ou no tema que a gente estiver falando, você é muito bem-vindo. Hoje nós temos uma participação bem especial aqui. Desculpa, tá? Eu falei do WhatsApp, mas você também pode participar pelo Instagram, que é @trocandoideiascn, @trocandoideiascn. Se você preferir, pode mandar também no meu particular, que é @carlastucci. Hoje nós temos novidades. Aqueles que já acompanham o Trocando Ideias, nós temos hoje um Instagram novo. Qual é, dona Ivana Underline? Gente, a gente teve que mudar. Finalmente, gente! Eu me enrolava, ela se enrolava, então eu falei assim, vou mudar esse nome. Você pode também mandar no meu Instagram, Ivana Brandão, underline CN. Bem mais simples, bem mais fácil. Assim a gente não se enrola e você se comunica conosco, a gente troca ideias, você deixa a sua pergunta. Ali também a gente pode bater um bate-papo, por que não, né? Porque tem muita coisa que a gente percebe que é bem pessoal, Sim, precisa de proximidade. Sim, então, a gente está aqui para isso, para trocar ideias com você. E o Trocando Ideias começa aqui, termina lá depois volta para cá de novo. E assim a gente vai. Aquilo que a gente puder ajudar, nós estamos aqui. E hoje nós estamos aqui com uma presença muito especial, que é de uma psicóloga, gente. Olha, voltando lá às origens, trocando ideias, né? Sempre teve aqui e agora, graças a Deus... Gente, nós falamos para que a gente descobriu um tesouro, que é de Cachoeira Paulista, nem acreditei nisso. Falei, onde você estava escondida, Ivana? Que é a Suzana Mota. Bem-vinda. Suzana é logoterapeuta, né? Psicóloga e logoterapeuta. Bem-vinda. Muito obrigada, Carla. Não estava escondida, né? Para mim é uma honra e uma alegria estar aqui, porque desde criança eu assisto Trocando Ideias. Ai, então meu você tem Deus! uma noção. Então eu acompanhava, via, né, os psicólogos, né, os teólogos falando, né, sobre tantos assuntos. E estar aqui hoje é realmente uma honra. Que bom, bem-vinda. Muito obrigada. Eu não sei se você tem o seu Instagram também, se a produção já pegou e já passou ali. Eles Sim. pegaram? Sim. Então já deve ter passado ali o seu Instagram, mas se você quiser dar também, já é bem-vindo aí o seu Instagram. Qual que é o seu endereço? É Suzana Mota Underline. Tá vendo, gente? Acho que eu vou ter que criar um underline para mim também. Suzana com S ou com Z? Com Z. Suzana Mota Underline. Tá aí para você também mandar a sua pergunta, né? Você quiser interagir aí com a Suzana. Suzana, eu digo que é uma graça a gente poder contar com você aqui hoje, porque a gente está no mês de setembro, né? Setembro, agora já tem tantos meses que tem amarelo, mas o setembro sempre foi o característico, né? Acho que foi o primeiro amarelo, que é a questão da saúde mental. E que a gente fala tanto hoje em dia, principalmente hoje se fala muito na questão do jovem, né? Do adolescente. Mas é um problema mundial, não é? E assim, universal, todas as idades. Como é que você vê hoje essa questão da saúde mental? Sim, com certeza. Carla, primeiro que assim, né? Eu penso que a gente precisa, para falar de saúde mental, a gente precisa falar do que é a pessoa humana, porque essa ideia do que é a pessoa humana, do que é o ser humano, hoje em dia, acho que é um ponto assim que a gente encontra muitas confusões por aí, né? Uhum. Então, para pensar em saúde mental, a gente precisa pensar naquilo que é a integralidade da pessoa humana, né?
Então, Deus nos criou com 3 dimensões, né? Primeiro, a nossa dimensão biológica, física, né? Então, nós temos um corpo, nós temos que tem um cérebro, né? Que temos, né, os nossos hormônios, né? As vitaminas que a gente precisa para fazer o nosso corpo funcionar, enfim, né? Todo o aspecto biológico mesmo do nosso corpo, né? Depois, nós temos a nossa dimensão psicológica, né? Onde nós temos a nossa dimensão afetiva, né? Os pensamentos, as emoções, né? Enfim. E, por fim, temos a dimensão também espiritual, a dimensão transcendente, né? Que hoje, muitas vezes, quando vai se falar de saúde mental, também é muito esquecida, né? Então, quando a gente vai pensar em saúde mental, primeiro, eu queria trazer, assim, esse olhar, né? Sim, é isso. De que a gente precisa olhar para o todo do ser humano, né? Para o ser humano inteiro, né? E não fatiado, né? Hoje em dia, com as especializações, né? A ciência foi como que fragmentando tanto o ser humano que parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E que uma coisa não conversa com a outra, né, Suzana? Exatamente, né? Quando, na verdade, Deus nos criou, como São Tomás de Aquino diz, né? Nós somos uma unidade na multiplicidade, né? Então, nós temos essas 3 dimensões, mas que estão totalmente interligadas, né? Então, para a gente pensar na saúde mental, a gente precisa levar em consideração esse todo que somos nós, né? E eu acho isso muito interessante. A gente até já falou isso aqui algumas vezes, né, Ivana? Essa questão, quando a gente fala em saúde mental e falar desse todo, que eu acho que é algo que a gente precisa trabalhar muito, principalmente no meio religioso, né? Essa desmistificação a respeito da psicologia, né? Da terapia e da psicologia. A gente fala, eu costumo dizer, né? Até da psiquiatria, porque, não vou porque você é médico de louco. Eu falei, não, é para a gente não ficar louco. E a mesma coisa da terapia. Às vezes você fala, nossa, seria bom você fazer uma terapia. Imagina, não estou louca, não sei o quê. Então, a gente precisa cada vez mais desmistificar e vendo que isso é de Deus. Deus deixou a ciência também para isso, né? Então, você colocando esses 3 pontos, as 3 dimensões do ser humano, isso é importantíssimo, né, Ivana? Porque eu acho que na igreja a gente precisa trabalhar. Você também está estudando agora logoterapia, né? Estou terminando. É interessante a gente pegar esse ponto que a Suzana trouxe, Carla, para entender que Deus nos criou dessa forma, né? Deus nos criou com o corpo, com a alma e com o espírito. Espírito é essa dimensão transcendental, mas também o espírito lugar de conversa com Deus, né? Deus conversa conosco por ali, mas Ele nos criou assim. E é bonito a gente entender também que a igreja valida isso, né? E que a igreja, e também porque a gente aprende isso na Bíblia, eu lembro sempre como o Padre Jonas sempre dizia, né, quando ele falava que a gente precisava obedecer os médicos, ele sempre pegava a Bíblia, porque está escrito na Bíblia que a gente precisa obedecer os médicos, né? Para dizer assim que é de responsabilidade nossa também cuidar da nossa saúde. E cuidar da nossa saúde nessas 3 dimensões. A gente não pode só cuidar de uma, a gente não pode cuidar de uma e desprezar a outra. A gente precisa cuidar dessas 3 juntas. Eu gosto muito de um filósofo francês chamado Gabriel Marcel, que ele diz que o ser humano é uma alma encarnada. Então, esse pensamento de Deus, né? Essa inspiração de Deus, essa pessoa encarnada num corpo. E eu não sei se vocês perceberam, né? Eu recebi esses dias no meu Instagram um videozinho do Padre Marcelo, e ele contando, né? Que nos 7 meses e 22 dias, ele chega a datar assim, da depressão que ele viveu. Ele falou, eu rezei, e rezei muito, né? Dizendo que, de fato, ele cuidou muito da dimensão espiritual dele. Mas se eu tivesse cuidado do meu corpo, o meu corpo tinha sido um sustento para as emoções, né? As emoções abaladas ali. E, querendo ou não, tudo isso é reforçado pelo espiritual. Então, de fato, a igreja sustenta, a igreja diz que a gente tem que se cuidar, a igreja diz que não existe, aliás, vários documentos eu li para vir para cá um pouquinho antes, vendo que a igreja apoia, né, a presença, a ajuda de psicólogos, psiquiatras, são importantes, mas lembrando sempre elas conjugadas com a dimensão pastoral, uma escuta feita por alguém dentro da igreja, né? Por quê? Porque o homem não é só uma coisa, ele não é só corpo, ele não é só alma, ele não é só espírito. Ele é essa unicidade.
É muito bonito, eu vejo assim. Não tem como a gente não dizer que a ciência também não foi criada por Deus, né? Sem dúvida. Porque é um. E a gente caminhando, né, nessa linha, assim, Suzana, como é que a gente, para ajudar as pessoas, pode perceber que a pessoa está em sofrimento emocional? Sim. Carla, são vários sinais, assim, né, que a gente pode usar como alerta, né? A começar, então, assim, pensando nesses 3 degraus, né, onde um vai sendo a base ali para o seguinte, né, a começar olhando mesmo, assim, para o básico mais básico. Então, por exemplo, alterações mesmo no sono, né, dificuldades, por exemplo, para dormir, né, dificuldades, por exemplo, no apetite, né, uma alteração ali muito grande, ou a pessoa, né, tá com ou o apetite de menos, né, ou o apetite de mais, né, alterações muito grandes também assim emocionais, né, então assim, nossa, parece que a pessoa sempre reagiu de um jeito e agora parece que, entre aspas, assim, do nada ela passou a agir de um modo diferente de como ela Uma agia. irritabilidade Isso, fora uma do normal. irritabilidade ou uma tristeza, né, que é diferente de uma tristeza, claro, né, porque as emoções, né, Sim, sim. nós somos gente, somos humanos, né, então, Graças claro, a né, Deus. exato. A gente ri, a gente chora. Exato, né? Mas quando, por exemplo, existe ali, né, uma emoção, um sentimento que como que parece que está ali sendo persistente, né? Inclusive, até um dos critérios diagnósticos, né? Quando já se passa ali de 4 semanas, né? Já está assim meses, aquilo ali como que recorrente, né? Uma mudança brusca mesmo ali, né? De humor, uma instabilidade emocional, né? Enfim, e até mesmo assim a questão às vezes das falas, né? Então falas assim muito desesperançosas, né? Às vezes até alguns sinais assim, né, de que parece que a pessoa está querendo ali, né, se machucar, né? Parece que tem alguma coisa assim que realmente não está bem, né? Então esses são alguns dos sinais, né, para que a gente possa realmente assim prestar atenção nas pessoas ao nosso redor, né, e buscar ajuda quando for necessário, né, porque acho que esse é um ponto também importante, assim, né, o papel ali da família, né, de quem está ali ao redor, né, muitas vezes a pessoa por si mesma não vai nem mesmo assim ter forças para dar ali um passo, né, às sim. vezes vai ser necessário, né, essa escuta, essa presença, né, eu fico me lembrando daquela imagem assim, né, dos amigos levando o paralítico até Jesus, né? Na Mais ou padiola, menos né? isso, né? Então, assim, às vezes a gente vai precisar ser essa presença, né? Que leva ali também o outro, né? Para a ajuda que ele está precisando, enfim. O mundo hoje é um mundo que está muito agitado, né? E a gente costuma dizer, não só pela questão acho que das redes sociais, mas a gente mesmo, a gente está sempre correndo, né? Sempre falta tempo que a gente está correndo, a gente, até mesmo para ter qualidade de vida, porque você ou acorda mais cedo para você fazer uma atividade física, depois você tem que fazer a sua espiritualidade, ou você... Então, e a gente, às vezes, não tem tempo para observar os outros, né? E para ouvir. Eu acho que hoje o grande mal nosso do século é isso, a gente não para ouvir, né? Eu não sei qual que é a sua experiência assim, com os seus pacientes, como é que eles chegam ali, chegam mesmo nesse afã, ou não hoje em dia ainda continua daquele que para chegar no psicólogo, o psicólogo ainda tem que cavar muito, porque ainda existe aquele preconceito. Como é que você hoje lida com essas situações, essa correria? É mais fácil ou não? As pessoas têm procurado mais, desculpa. Bom, Carla, acho que são vários pontos, assim, né? Primeiro, assim, sobre essa questão, né, da correria, né, da nossa falta de tempo, né? Esses dias eu até estava conversando com alguns pacientes sobre isso, porque parece, assim, que é uma queixa universal, né? Você olha assim, todo mundo está se queixando da mesma coisa, né? Parece que o tempo já não dá para nada. Sendo que nós estamos em uma época em que parece assim, que a gente conseguiu otimizar o tempo para tantas coisas, né? Se a gente compara, né, com tempos atrás, Sim, né? O tempo que eu gastava para, sei lá, me deslocar, o tempo que eu gastava para fazer uma comida, acender a lenha, né? Enfim, tantas coisas que hoje nós temos muitas facilidades que otimizaram o nosso tempo. Mas, ao mesmo tempo, é como se o ser humano fosse sempre assim, querendo preencher cada vez mais. Vai criando necessidades, Exato, né? criando necessidades, né? É como se a gente precisasse estar sempre preenchendo cada vez mais esse tempo com excessos, muitas vezes, né?
A questão hoje, né, das redes sociais, do celular, as notificações que chegam a todo instante, né, que se a gente for querer dar conta de tudo, não vai ter como mesmo, né? Então, primeiro assim, né, essa questão da agitação assim, né, que a gente vive, é a gente se lembrar assim que muitas vezes o exterior não vai mudar, né? Mas é eu me lembrar que eu tenho aqui um controle que Deus me deu, né, que é da minha liberdade, da minha responsabilidade diante da vida, que é assumir esse controlezinho aqui de mim mesmo, né? Eu sempre digo assim, é a minha pequena parte, né, que é aquilo que eu posso fazer, aquilo que está na minha mão, né? Mas que muitas vezes ao redor as coisas não vão mudar, mas eu vou começar a mudar a postura que eu escolho ter para lidar com essas situações, né? Com essas correrias, com essas agitações, com esses excessos, né, que hoje a gente vive, né? E bom, sobre essa questão da escuta, né? De fato, assim, hoje, né, como que faz falta, assim, esse olhar, é interessante, né, até falando sobre essa questão das redes sociais, parece que a gente tem tantas possibilidades hoje de se comunicar, né, com tanta gente, mas a profundidade da escuta, dos relacionamentos, né, foi se perdendo, né? Então, como que de fato hoje o mundo carece disso, né? E muitas vezes, é claro, né, um bom profissional, né, vai ser essa pessoa, né, ou até mesmo, né, a Ivana falou, né, da questão pastoral, né, um bom padre, né, alguém que possa ali te escutar, né, muitas vezes vai ser também esse canal, né, de escuta atenta, né, mas é o que eu sempre digo assim, né, que nós também busquemos fazer aquilo que é a nossa parte, né, então, ainda que talvez ao meu redor aqui não tenha, né, pessoas atentas, mas que eu seja essa alma atenta aos outros ao meu redor, né. Você acredita que já está na hora do intervalo, Ivana? Nossa! Eu já estava aqui Você acredita aí? com a palavra afiada. Já estava aqui para soltar também? Então, segura que você vai... Voltando do intervalo, você já solta a sua palavra. Para completar aí. aqui a Suzana, né? Porque, olha... Muito bom, né? Muito bom. É rapidinho, gente, é o intervalo, tempo da gente tomar uma aguinha e você já mandar a sua pergunta também, porque já agora no segundo bloco nós vamos começar com as interações que vocês têm mandado para nós. É rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta aqui. Falei que era rapidinho, né? E a Ivana ia voltar com a palavra dela afiada ali para completar a Suzana. Não, Diga, Ivana. Bonito isso que a Suzana falou sobre essa questão da escuta, né? E eu fiquei pensando também, Suzana, das pessoas que são capazes de fazer as boas perguntas. Eu gosto muito daquele texto lógico, é Jesus com os discípulos de Emaús, que ali Jesus desce, eles estavam na falação, né, ali contando, chateados, deprimidos, tristes. Sim. Porque, Decepcionados. Decepcionados. Né? Vamos dizer assim, meio deprê, né? Porque a gente pôs toda a esperança ali. E ele morreu, e ali Jesus faz a boa pergunta. Do que vocês estavam falando no caminho? Aí eles olham para Jesus e falam assim, mas você é o único que não está sabendo o que está acontecendo? Como assim? Mas como? Conta para mim, então. Aí Jesus faz, né? Eles dizerem o que estavam no interior. Então, essa capacidade de escuta, mas também essa capacidade de fazer as boas perguntas para que a gente possa falar. Porque eu percebo muitas vezes assim que as pessoas não conseguem... Hoje a gente está num momento tão assim eu vou usar essa palavra, tá? Analfabetismo das emoções, Sim. né? Que a gente não consegue dizer... O que você está sentindo? Eu não sei. Mas você está sentindo o quê? Raiva? Você está sentindo decepção? O que você está sentindo, né? Então, a gente também se colocar a caminho do outro, do lado do outro, né? E, muitas vezes, é uma pergunta que a gente vai fazer. Porque muito rápido, e principalmente os homens, eles têm conselhos, e não só conselhos, mas soluções, né? E, muitas vezes, a gente precisa só de uma pessoa que faça a boa pergunta. E ali naquela boa pergunta, psicólogo, eu acho que podia ser até o evangelho dos psicólogos, né? Essa boa pergunta que você faz e ali a pessoa consegue, de fato, saber falar dela, contar o que ela está sentindo, colocar para fora, né? E falar das emoções dela. Hoje a gente precisa aprender a falar das nossas emoções, educar as nossas emoções e aprender a falar delas, sem medo. É o que eu volto a falar naquela questão da desmistificação de algumas coisas, né? Que até mesmo no meio religioso, às vezes a gente tem medo de expressar uma emoção, um sentimento ruim. Eu fiquei triste, fiquei com raiva, né? Não é que eu estou com...
fiquei chateada. Assim, ai, é pecado, eu não posso falar isso. sentir, Não, você tem que viver, e tem que viver e falar. Como a gente fala sempre do luto, né? Um luto mal vivido, ele carrega aí consequências, arrasta por um bom tempo, né? A gente precisa viver o luto, precisa chorar, precisa sofrer, sentir. Isso não é feio, né? Então, isso hoje, eu não sei, né, como é que vocês veem isso, até nessa questão de atendimento. Existe isso? É feio eu ter sentimentos ruins? Sim, Carla, eu creio que ainda é um mito, digamos assim, né, que muitas vezes as pessoas carregam. Mas algo assim que eu sempre acho que é primordial, assim, né, ajudar as pessoas a entenderem. Primeiro, assim, né, que quando a gente dá nome àquilo que está no nosso interior, aí sim a gente tem a oportunidade de começar a encontrar um meio de trabalhar isso, né? Porque até que eu não tenha dado nome, é como que algo ali, um campo desconhecido, né? É como se a gente fosse só colocando a sujeira ali debaixo do tapete, né? E não tem a coragem de enfrentar e encarar o que é isso aqui, né? Mas, na medida que eu dou o nome, né? Que eu vou ganhando essa clareza do que está se passando aqui no meu interior, a gente precisa entender que as emoções, os sentimentos, esse nosso campo mesmo assim afetivo emocional, não é uma coisa que a gente tem assim um botãozinho que a gente aperta e controla, né? Assim, agora eu sinto isso, agora eu não sinto isso, né? Agora eu sinto raiva, agora eu não sinto. Não é assim, né? Sentimento, emoção, pensamento, inclusive, né, que vem, a gente não controla, simplesmente aparece, a gente padece, né, disso. Mas isso não precisa nos determinar, né? Não precisa determinar a nossa ação. Então, eu posso sentir algo, porque eu sou gente, sou humana, né? Mas o que eu vou fazer com o que eu estou sentindo é o que vai determinar, né? Aquilo que vai ser, digamos, uma atitude virtuosa ou não, né? Enfim, então, a gente não controla o que a gente sente, o que a gente pensa, mas a gente controla o que a gente faz com isso, né? Qual vai ser a minha postura diante disso? E isso já muda tudo, né? Muito bom. Temos pergunta no plasma, vamos lá. Parei de dirigir há alguns anos. Agora tenho medo de voltar a dirigir. Já tive até crise de ansiedade. Como dar passos em meio a isso? E aí, um trauma? Bom, primeiramente, assim, a gente tem que pensar que essa questão, né, dos nossos medos, né, até uma questão de ansiedade, né, é sempre assim algo multifatorial, né? Não dá para a gente assim dizer, nossa, é só fazer isso daqui, pronto, acabou, está solucionado. Você está falando isso por que parou de dirigir, né? Exato, né? Então, claro, né? Eu que falei que é um trauma, mas não... Sim, sim. Então, é claro, né? A gente precisaria entender, né? A questão do medo, né? Humano, eu penso que assim, né? O medo, a insegurança, né? Que todo ser humano tem, né? É porque a gente está sempre buscando, de alguma forma, o ser humano tem isso, né? Assim, a gente busca segurança, estabilidade, né? A gente precisa disso. Porém, às vezes a gente busca essa segurança, essa estabilidade no lugar errado, que é no seguinte, nas coisas que são, digamos assim, incertas, né? Então, às vezes a gente está querendo ter garantia de coisas que a gente não tem como controlar. Por exemplo, essa questão de dirigir, né? Eu não tenho como controlar e ter garantia, né, de que eu vou sair de casa, de que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, de que o carro eu vou entrar nesse caminho e vai aparecer um carro assim, assado. Não tenho como ter garantia disso, né? Então, se eu quiser colocar a minha segurança, a minha estabilidade nessas incertezas próprias da vida humana, né, eu vou estar sempre nesse movimento, né, de insegurança, de ansiedade, né, porque tem coisas que realmente a gente não tem como prever, aliás, a maioria, né, de todas as circunstâncias da nossa vida, a gente não prevê, a gente não tem como ter garantias, né. Então, é a gente buscar essa segurança interior, essa estabilidade naquilo que realmente é estável, né? Que a gente pode dizer, né, que são os valores, que são os bens eternos, né? Aquilo que é imaterial, que não muda, né? Então, aqui, por exemplo, no âmbito religioso mesmo, né, usando aqui da dimensão espiritual, a gente poderia dizer, né, que um aspecto seria a gente pensar, opa, peraí, né, eu não controlo tudo, mas aquilo que eu não controlo, existe uma providência divina que sempre está como que com uma mão invisível ali,
para o meu bem, né? Que sempre vai querer o meu bem, que sempre vai direcionar tudo que me acontece para tirar algum bem daquilo, né? Isso daqui já nos dá uma segurança, um fio que a gente possa se agarrar, digamos assim, muito mais estável do que as nossas, digamos assim, os nossos pensamentos, as possibilidades, assim, né? De garantias que a gente nunca vai ter, né? Mas é claro, repito, né, assim, todo tratamento, né, por exemplo, né, de uma fobia, né, se existe algo ali mais recorrente, né, na questão da ansiedade, precisa ser integral, né? Então a gente precisa olhar a parte biológica, precisa olhar a parte, a dimensão afetiva, psicológica, a dimensão espiritual, precisa olhar o todo, né? Então é bom ela procurar uma ajuda, né? Com certeza, então, sim. tá, mais especializada, né? Direto com ela, assim, não é o caso, né? O que eu vou partilhar aqui agora. Mas é uma coisa que a Suzana falou, que uma vez uma pessoa partilhou comigo que ela entrou na capela e foi um dia bem difícil para ela. E ela estava ali escrevendo e ela escreveu o que ela sentia. E ela falou assim, hoje eu sinto que eu não sou amado. Um momento duro para ela, difícil para ela, diante das realidades que ela estava vivendo. Só que ela saiu ali da capela, encontrou uma pessoa, um olhar amigo, um gesto. Encontrou uma outra pessoa, uma proximidade. Ela virou e, partilhando comigo, ela disse, Ivana, eu percebi naquele dia que eu não sou o que eu sinto. Entende? Então, assim, tem horas que a gente tem que criticar o que a gente sente de fato. Porque ela falou assim, não é verdade, eu sou uma pessoa amada. Talvez eu, naquela situação, por causa dos sofrimentos, eu cheguei naquele momento diante de Jesus e falei assim, olha, eu não me sinto amado. Mas eu saí dali, aconteceu uma coisa, duas coisas, três coisas. Eu amei. Aquilo não me define, então, né? aquilo não me define. Então, eu não me condiciono por aquilo que eu sinto. Né? A Suzana bem explicou. Talvez essa pessoa, de fato, precise de uma ajuda pontual. Medo é medo. Mas a gente sempre tem que... Vamos criticar um pouquinho, né? Vamos me distanciar um pouquinho disso aí. Mas medo, por que mesmo? Medo de quê mesmo? Aí dentro daquilo que a Suzana falou. De coisas incontroláveis. Eu não vou controlar mesmo, não. Né? E eu gosto muito de Madre Teresa que diz, coragem é ir com medo. Exato. Não é? Dentro dessa dimensão espiritual, o que é ter coragem para ir pegar um carro? Eu fico assim impressionada, porque você pega um troço de 1 tonelada e você ali com sua mão, seu pé, que eu não sei tem horas como é que a gente consegue, né? Porque a gente fica solto ali. Você controla um carro, você dirige. Eu lembro minha tia falando, Ivana, quando você aprender a dirigir, você dirige por você e pelos outros. A gente já fica assim olhando para ver quem vem. Toda vez que eu entro no avião, eu digo para você, eu morro de medo. Toda subida e toda descida, tudo passa na minha cabeça. Onde tem mais acidentes, eu não sei o quê. Eu tenho como controlar? Não. Mas eu posso dizer assim, nunca mais eu vou pegar um avião? Não posso, porque eu saio em missão. Porque eu preciso viajar para ir para uma missão que sou pedida da Canção Nova. Não pode. Mas eu me distancio e não me condiciono pelo meu medo. Exato. Coragem? É ir com medo. É ir com medo. Então vamos lá com medo. Anos de depressão, terapia e remédios sem efeitos. Sou prova de que a fé me ajudou muito nesse processo para vencer a depressão. A fé ajuda a superar esses grandes momentos de lutas? Com certeza, né? Assim, Carla, muitos são os estudos hoje, inclusive, né, que já comprovam até cientificamente. Olha que né, bonito. o fator protetivo, digamos assim, né, da fé, da religião, né, da vida espiritual para as realidades psicológicas, né, de sofrimento humano, né, dos transtornos, né, mentais, enfim. Então, com certeza, né, a fé sempre vai ser, digamos assim, um fator de proteção, a gente diz até, né, mental, né, porque através da fé nós encontramos muitos recursos, né, para lidar com aqueles que são as angústias e as realidades humanas mais profundas, né? Então, é na fé que a gente encontra muitas respostas, né, para aquilo que são, digamos assim, as sedes mais profundas da alma humana.
Por isso que é claro que na fé a gente sempre vai encontrar... É o sentido, né? Exato, um sentido, né, caminhos, né, para lidar com isso. Porém, é claro, né, que daí a gente precisa levar em consideração aquilo que a gente dizia lá logo no começo do programa, né? Um bom tratamento, a gente nunca vai olhar só para uma dimensão, né? E a gente tem que tomar cuidado para não... combo. Exato, né? Para não tomar uma parte como se fosse o todo do ser humano, né? Então, até assim, às vezes, aqui já entrando até num ponto assim que eu acho que é importante frisar, né? O quanto que às vezes essa questão até da depressão, né? O perigo que é muitas vezes as pessoas dizerem assim, não, porque depressão é falta de Deus, é falta de fé, né? Opa, mas espera aí. Que nervo que me dá. Exato, né? Eu estou reduzindo o ser humano a apenas um aspecto, que é o aspecto espiritual, né? Mas eu sou um todo, né? Como a gente dizia, né? Então, às vezes tem aspectos ali biológicos muito básicos, né? Uma falta de vitamina, né? Uma parte hormonal ali da tireoide que está desregulada, que precisa ser cuidada. São fatores que podem desencadear sintomas depressivos, né? Às vezes está faltando ali uma atividade física, né? Ou tem, sim, alguma realidade ali bioquímica, né? Do nosso cérebro que vai precisar de um medicamento psiquiátrico, né, para como que regular ali, né, a distribuição dos neurotransmissores, né? Enfim, então é a gente levar em consideração que o ser humano, que Deus nos criou com essa totalidade, né? E que sempre que a gente pega só uma parte, só o corpo, ou só a mente, ou só o espiritual, nós estamos deixando de levar em consideração essa completude, esse todo que nós somos, né? Essa unidade que nós somos. E o bonito também é que a igreja reconhece que esses momentos de prova, depressão, ansiedade, são momentos de prova espiritual. As noites e olha só que escuras, bonito. né? A igreja chama. Tanto João Paulo II como Paulo VI já falavam que também são momentos de redescoberta da fé. Assim como a fé ajudou essa pessoa que partilhou conosco, talvez, aliás, ela até mesmo redescobriu a fé, né? Muitas vezes são momentos assim de vazios. Eu não sei se... Olha, gente, eu fiquei encantada, que eu falo com a logoterapeuta. Esse final de semana em casa a gente assistiu o filme Thunderbolts. Já assistiu, Suzana? Não. Suzana, você tem que assistir. Porque no filme Thunderbolts, o negócio que provoca o mal é o vazio. E são anti-heróis. E todos estão vivendo momentos onde eles precisam de um sentido da vida, né? Então, nessas horas de prova, a gente descobre de fato, redescobre Deus, se apoia na fé e descobre também muito sentido de vida. Assiste Thunderbolts, eu estou fazendo propaganda de filme, muito bom, viu, gente? Logoterapeutas em plantão, vale a pena ver. Bom, eu acho, falando você, né, que assim, essa questão da logoterapia, do sentido, que é algo que a gente precisava se esmerar também, eu acho que a partir já das crianças, né? Eu vejo assim. Porque a gente fala muito, e principalmente aqui nessa questão, nós estamos tratando, a pessoa tem que dizer, a pessoa tem... Mas isso é alguém que já tem consciência, né? Como é que a gente pode ajudar a pessoa a começar um caminho de autoconhecimento? Entende? Até mesmo os filhos, né? A gente vê assim, como é que eu posso já conduzir os meus filhos para que eles possam se conhecer, eles possam se dizer, né? Então, eu acho que aí falta alguma coisinha para nós, principalmente pais, para que a gente possa exercitar isso em casa, né? E a partir disso eu acho que realmente a gente vai criando um mundo melhor, né? Pessoas melhores, porque pessoas que têm esse autoconhecimento, têm esse... que também é uma palavra feia, né? Que ficou muito tempo como feia, principalmente dentro da igreja. Autoconhecimento era uma coisa que também, né, é pecado, você não pode, não, imagina, tudo tem que ficar... Então, eu vou deixar para vocês ficarem quebrando a cabeça aí, para a gente conversar depois, porque a gente vai para o intervalo de novo. Toda vez eu fico triste, viu, Suzana? Porque esse programa passa muito rápido, eu fico, ai meu Deus, é tanto assunto e a gente não consegue. Mas nós vamos agora para o intervalo, mais um intervalo rapidinho, e já já a gente volta com o terceiro e último bloco para a gente conversar um pouco mais sobre a saúde mental, a nossa saúde no dia a dia.
Enfim, vamos lá. Rapidinho a gente já volta. Gente, eu falo para vocês que ó, esses intervalos aqui Rende. são fantásticos, né? A gente fica aqui trocando várias ideias e rende também depois para vocês. E aí? Então, E o tá autoconhecimento? falando o autoconhecimento. Mas antes aqui o diretor tem um monte de gente, querendo saber o nome do filme. Eu vou contar para vocês uma coisa muito interessante que a gente aprende na Canção Nova, tá? Nosso pai fundador, Padre Jonas, falou que a gente nunca assiste televisão assim, ó. Deita o controle e passivamente. Então, a gente sempre se coloca diante da televisão de forma crítica, né? O Padre Jonas sempre ensinou a gente a ver televisão, né? Coisa de pai mesmo. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo um filme, eu morava em Aracaju na época, ele ligou, queria falar com o responsável de missão e perguntou para mim, o que vocês estão fazendo? A casa comunitária. Padre, estamos assistindo Advogado do Diabo. Filme antigo. E ele falou assim, ó, cuidado, tem cena que tem que passar rápido, né? Então, assim, um amor zeloso por nós. E o padre fala nessa e depois ele indicou esse filme para toda a comunidade. Toda a comunidade. Que é fantástico. E a gente estava assistindo por causa disso mesmo. E o filme é Thunderbolts. Você pode ver ele numa sessão da tarde com seus filhos, né? Eu acho um pouco complexo, então, cuidado com os pequenininhos. Eu acho que a partir dos 13, 12 anos já dá para assistir. Mas eu consegui interpretar, né? Porque a gente se coloca com uma postura crítica diante das coisas que a gente vende, para a gente aprender, tirar o que é bom, tirar o que, ó, atenção com isso aí. E eu gostei demais. Thunderbolts é o novo filme da Marvel, fazendo propaganda daí do filme para quem quiser assistir. Ótimo, e aí? Vamos lá. A gente falava aqui, gente, nos intervalos, né? Porque a gente tem que se acertar. Eu percebo assim, a gente não consegue levar os nossos filhos a um autoconhecimento se a gente não faz esse primeiro movimento com a gente, né? Então, se conhecer, né? Se conhecer no seu temperamento. A gente tem um chão químico, né? Que os temperamentos, o que são? São esse chão químico. Fazem parte, depois eu tenho uma personalidade, né? O meu caráter ali no meio disso tudo. Então, se conhecer, porque eu me conhecendo e sabendo que esse conhecimento, isso que é fantástico, é para a vida toda, né? A gente vai conhecendo grandes porções no começo, mas depois a gente vai se entendendo, a gente vai se percebendo. A vida vai fazendo também a gente mudar, a gente amadurecer, e a gente vai se conhecendo. Autoconhecimento. E uma frase que eu sou apaixonada. O Cristo revela o homem a ele mesmo. A gente se conhece quando a gente conhece profundamente o Cristo. Não tem outro jeito não, viu, gente? É conhecendo o Cristo que a gente conhece. O resto é miragem. Depois, eu acho, Carla e Suzana, se eu falar errado, me corrija. A gente, nesse primeiro momento, eu gosto muito eu sempre faço isso com os meus filhos. Eles saberem falar daquilo que eles sentem. Né? Eu tenho que respeitar a criança naquilo que ela sente. Ela saber falar. O que você está sentindo mesmo? Se acolher naquilo que ela sente. Né? É fácil a gente dizer, não, você não pode sentir isso. Como que eu não... Não, ela está sentindo. Esses dias eu estava escutando algo de um padre, e ele é um padre bem famoso no meio da internet, tudo, e ele falava assim, a gente precisa educar as nossas emoções, a gente precisa acolher as nossas emoções. Porque são emoções, elas surgem. Não tem emoção ruim, má por ela mesma, né? Mas o que a gente faz com ela, então se a gente acolher para processar, para depois saber colocar isso para fora. São Paulo diz, podeis irar, mas não podeis pecar. O que a gente vai fazer com a ira, aí é problema nosso. Sim. Mas a ira, principalmente os irracíveis, né, os coléricos, né, isso aí nasce assim, brota fácil. Mas o que a gente vai fazer com isso? Então, se a gente não sabe se conhecer, se acolher, se aceitar, né, como é que a gente vai ensinar? Penso eu, né, Suzana? Exatamente, Ivana, isso mesmo. Bom, a Ivana já falou muito bem, né, mas só complementando, assim, né, a criança, o adolescente, aprende, aliás, o ser humano, né? Mas a criança, ela aprende pela presença e pelo exemplo, né? Acima de tudo, né?
Então, claro, né, sobre essa questão do autoconhecimento, é exatamente isso, né? Na medida que os pais também vão se conhecendo, vão se entendendo, vão adquirindo, digamos, esse conhecimento do que é o ser humano, como a gente funciona, essa totalidade que nós somos, né? A forma como eles vão lidar, encarar ali os desafios próprios, né, da educação dos filhos, vai ser completamente diferente, né? E a criança vai se conhecendo e absorvendo, digamos assim, esse autoconhecimento, né? A partir do exemplo, né? A partir da própria postura de como os pais lidam com elas, né? A Ivana falou sobre essa questão do temperamento, né? Como que para a criança, porque é claro, né? Aqui seria um outro assunto, né? O temperamento, né? Mas a criança, ela é, digamos assim, o temperamento ali mais puro, né? Porque ela ainda não desenvolveu ali a personalidade dela, a maturidade, né? Então, como que esse conhecimento pode ajudar tanto ali, inclusive, a educar, né? As emoções, educar as crianças para as virtudes, né? Na medida que os pais se conhecem e vão também identificando Vão promovendo isso nos seus isso, filhos, né? Isso é fantástico, né? Por isso que, de fato, né, assim, aquilo que a Sônia falou, eles veem, eles olham os pais, né? Por isso que, de fato, assim, a gente tem que educar o jeito de olhar as nossas... Onde eles olham, né? Hoje é facinho você dar um telefone, você colocar uma criança na frente de uma televisão, cuidado com aquilo que eles veem, aquilo que eles observam, aquilo que eles vão... Eles são esponjas, né? Então, aquilo que eles vão colocando para dentro deles nesse jeito de crescer que é próprio de criança. Então, saber educar isso. Eu sempre faço muita atenção com o que os meus filhos veem, com o que os meus filhos ouvem, porque eu sei que o que eles veem, o que eles ouvem, estão construindo, né? Estão construindo o universo interior deles, né? Para quê? Para que a gente, colocando boas coisas nessa fase de construção, a gente possa, de fato, fazer crescer bons adultos. Ai, gente, construir uma nova é fácil, sociedade dá trabalho, viu? Opa! Nós temos ali outra pergunta: como superar a timidez? Timidez. Eu sou tímida, então não posso. Muito. Ah, eu também sou. Eu, então. Bom, acho que sempre que eu penso nesse tema da timidez, tem um ponto que eu acho que é crucial, né? São muitos, mas um ponto é crucial. É a gente se lembrar que existe sempre um bem, né, que eu posso entregar aqui para fora, né, para o outro, né? E se eu me deixo levar pela timidez, porque era aquilo que a gente dizia, né? Então, esses sentimentos, as emoções vêm, né? Eu não controlo, né? Assim, a timidez vai vir mesmo, né? Mas a questão é eu entender que, opa, peraí, né? Eu sou tímido, eu tô com vergonha, não queria, né, me expor aqui, né? A timidez pode ser confundida com medo? Também, Carla, também. Ai, meu Deus. Mas assim, então, a gente entender que, apesar da minha timidez, apesar desse medo, né, de falar em público, né, do medo de me expor, exato, né? Às vezes a timidez pode ser isso, né, assim, um medo do que as pessoas vão pensar, um medo da minha imagem, né, assim, a gente tem uma mania, assim, né, de querer manter uma imagem perfeita diante dos outros, né? Então, mas o ponto central é entender que se eu me deixo tomar por esse medo, por essa preocupação excessiva comigo mesma, eu estou deixando de entregar um bem que só eu posso entregar aqui para os outros, né? Então, a gente focar nisso, assim, né? Então, na hora ali, né, de falar em público, né, não sei qual que é a situação específica ali, né, que a pessoa perguntou, mas eu focar nisso, assim, né? Deixa eu focar aqui no bem que eu tenho para entregar para essas pessoas que estão me ouvindo, né? Porque se eu ficar olhando demais para mim mesma, para o meu medo, eu paraliso, né? É tímida, né, Ivana? Super. Eu fico impressionada com tanta timidez. Temos outra ali? Doença mental pode ser comparada a uma depressão? Bom, eu não sei exatamente o que a pessoa quis dizer, né? Mas eu imagino que o seguinte, né? Então, o aspecto aqui, né, dos tipos de transtornos mentais, né, de doenças mentais, é um espectro, assim, gigantesco, né? Enorme, né? A gente tem lá para conseguir um diagnóstico. Exato, né? A gente tem lá o DSM, né, que é o diagnóstico, né, dos transtornos mentais, que é gigante, né? Então, a depressão, ela é, sim, considerada,
né, um tipo de doença mental, né, catalogada, digamos assim, dentro desse tipo de transtorno, né. Na logoterapia, inclusive, a gente entende, como eu dizia lá no começo, né, assim, que existem tipos diferentes, causas diferentes também de depressão. Então, a depressão, ela pode ser, né, o Victor Frankl dizia, né, de uma depressão endógena, né, quando uma depressão é mais causada ali por aspectos orgânicos, biológicos, né, que era o que a gente estava dizendo ali, né, então, às vezes, ali, uma realidade bioquímica mesmo ali, né, do funcionamento corporal, cerebral, que precisa ser ajustado, né. Mas ele também dizia que a depressão pode ser uma depressão por uma vivência imprópria. O que é uma vivência imprópria, né? Que daí era a questão que a Ivana dizia do vazio existencial, né? Então, imagina assim, né, que o ser humano é como um avião, né, que foi criado com a potência de sair voando pelos ares, né? Mas, imagina que esse avião começa a andar como um automóvel, né? E ainda escolhe andar dentro do centro de São Paulo, no trânsito, a 50, 30 por hora, 20 por hora, né? Vocês conseguem imaginar a frustração que seria, né, se o avião pudesse sentir algo, né? A frustração existencial do avião, né, de que, peraí, eu fui feito para voar e estou aqui andando a 20 km por hora no trânsito, né? É um pouco isso o que acontece com o ser humano quando passa a viver como que aquém, abaixo daquilo que nós fomos criados, do potencial que nós temos, né? E aí essa é uma das causas, né, do vazio existencial, né, desse outro tipo de depressão, que não necessariamente é apenas por um aspecto biológico, né? Mas por uma falta de sentido, né? Por uma falta de estar, digamos assim, colocando essas potências que nós temos, né, mais elevadas, né, de amar, né, de se doar, de ir além de nós mesmos, né, que ele fala, né, da autotranscendência, né, o ser humano tem esse vetor para fora, né, essa capacidade, né, de ir além de si mesmo, de se entregar, né, a um Deus a amar e a servir, a alguém, né, a amar, né, um bem a realizar. E quando o ser humano vive como que abaixo disso, né, ou seja, como esse avião que está ali andando como um automóvel, vai aparecer esse vazio, né, que também é um tipo, poderia ser, né, categorizado, né, como um tipo de depressão. Uma das coisas que eu acho interessante também é quando fala assim em doença mental, até mesmo nos transtornos ou na depressão, as pessoas também, porque às vezes eu acho que existe esse medo de ter um diagnóstico e ele é definitivo, né? E é para sempre. Então eu vou ser sempre depressivo, eu sofro de depressão, né? E às vezes não, tem temporais, não tem? Alguns transtornos, algum tipo de doença mental que é temporal? Sim, Carla, é assim, eu digo, né, que um bom acompanhamento, né, médico inclusive, psicológico, né, vai estar sempre olhando para esse todo do ser humano e acompanhando, né, progressivamente, digamos assim, né, e de perto, né, a progressão, a melhora, né, enfim, daquilo que são ali as sintomatologias, digamos assim, próprias ali de cada transtorno, né. Então, um bom tratamento, né, não é aquele tratamento que simplesmente, né, como que fecha ali, né, é isso e, digamos, vai ser esse remédio aqui para toda a vida, pronto, acabou, né? Sim. Precisa ser um tratamento, como eu disse, né, que olhe para esse todo do ser humano e também olhe para essas nuances próprias que vão acontecendo ao longo da vida, né? Das fases da vida, né, enfim. Então, é isso, né? E acho que aí o autoconhecimento ajuda muito também, né? Nesse sentido de você ir se percebendo como é que você está vivendo, está se portando, né? E das necessidades, porque às vezes as pessoas recebem, agora eu tenho depressão, meu Deus, meu mundo acabou, né? Eu vou ter que viver com isso pro resto da vida. Eu costumava, né? Costumo dizer ainda, porque hoje eu falo muito pouco sobre isso, mas que também não me incomoda, né? Que eu faço tratamento para depressão. Eu costumo dizer que eu aprendi isso com a Zila, esposa do professor Felipe, quando ela descobriu o câncer dela, que ela dizia, né? Eu tenho câncer, mas o câncer não me tem. Então, eu também sempre falo isso. Eu tenho depressão, mas a depressão não me tem, né? Ela não me leva, não. Né? Cuido, trato, faço todo o tratamento, mas assim, parar porque, não, ou fazer disso um meio de vida, não, tem, pronto, como se fosse qualquer... Então tá, toma remédio, vai, né, vou ao médico, às vezes tem que ficar
ajustando medicação, Sim. mas vai levando, né? Então, eu acho assim, que também para a gente não dramatizar e achar que é o fim do mundo. Né? É uma doença, como eu também tenho diabetes. Então, quer dizer, eu sei que não tem cura. Então, o resto da vida eu vou ter que... Então, é assim, vamos levando e, sabe, a gente precisa, às vezes também, eu acho que quando a gente se conhece, dá essa leveza também na nossa vida, né? Porque senão a gente vai pondo muito peso e principalmente se é algum familiar, porque ele tem depressão, porque... Então, da gente também tentar dar uma aliviada nisso, né? E procurar bons profissionais, né? Suzana, eu acho que o importante é isso, eu já vi ali a plaquinha de 1 minuto, já estou começando a ficar nervosa aqui, da gente procurar profissionais para nos ajudarem. Eu acho que hoje tem muito, graças a Deus, a gente tem uma gama grande. A psicologia hoje, quantas abordagens tem, né? Tem a logoterapia, tem o comportamental, tem, sei lá, tem um monte, né? Eu tenho uma psicóloga em casa que eu também já nem lembro mais, perdão, minha filha, não lembro mais qual que é a abordagem dela, porque eu sei que tem várias. Então, a gente vai achar uma que se encaixe com a gente. Então, o desafio hoje que eu quero deixar aqui nesse programa é esse. Você se conhece? Então, se não, é o desafio. Procure se conhecer. Autoconhecimento faz bem para a nossa saúde física, mental e espiritual. Certo, doutoras? Certo. certo. E sempre buscando acompanhamento. Sim. Sempre buscando esses 2 acompanhamentos, um acompanhamento espiritual, né? A igreja, ela pede isso, a gente não pode esquecer, né? Não é só um acompanhamento, é o acompanhamento espiritual. Se você precisa, sempre é bom, principalmente quando a gente passa por sofrimentos, mas não só, quando a gente precisa crescer. Então, a gente só precisa crescer, né? E ter ali um acompanhamento psicológico, se precisar psiquiátrico, porque, como a doutora falou, o homem não é só uma coisa, o homem é 3 coisas. Obrigada, coisas Suzana. não, 3 coisas não, né? 3 dimensões, né? 3 dimensões em uma. Essa unidade. Essa unidade, 3 coisas não, ai meu Deus. Tá entendido, Ivana? Não, é a hora, gente. Obrigada, viu, Suzana? Espero poder contar com você aqui em outros programas, né? Porque é sempre muito bom. Eu sou apaixonada pela psicologia e esse conhecimento daquilo, porque eu acho que a gente vai conhecendo aquilo que Deus nos criou, né? É isso, gente. Acabou. Infelizmente, nosso programa acabou, mas a gente volta na próxima semana com mais trocando ideias e mais perguntas aí para a gente poder partilhar. Deus abençoe você. Obrigado a todos aqueles que colaboram conosco para que esse programa chegue a tantos lugares e a tantas pessoas no Brasil e no mundo. Até o próximo, se Deus quiser.